Jesus. Diácono Alain, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre um motivo de muita alegria poder estar cultuando com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir a você que trouxe a sua Bíblia, que abra juntamente comigo no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. O pastor tinha me chamado há 3 semanas atrás, não teve como. Aí semana passada também não teve como. Aí eu falei, não, pastor, semana que vem vai dar certo. Deu certo. Glória a Deus. E é sempre um motivo de muita alegria poder estar pregando a palavra de Deus, né? Que nós sabemos que a palavra ela tem 3 funções, que é exortar, consolar e edificar. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para o teu coração de edificação, que não seja eu, mas o Espírito Santo falando contigo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor que tem sempre nos chamado para estar ministrando a palavra de Deus. E é como eu vi esses dias para trás, como dizia o doutor Mike Murdock, a unção que você respeita é a unção que você atrai, né? Que Deus abençoe o pastor por estar sempre lembrando, né, da gente. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 3. A igreja encontrou? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Versículo 4. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-o. Em outras versões vai estar odiaram. Não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Somente esses 2 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a ti, Jesus. Os crentes que gostam de dar glória a Deus já chegaram? Aleluia, Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na mensagem, eu queria que você observasse comigo no versículo de número 5. Eu queria deixar aqui 2 conselhos à igreja. Versículo 5, onde diz que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Em cima deste versículo, eu quero deixar aqui uma mensagem, uma palavra. Muitas das vezes, algo que Deus mostrou para nós no secreto, nós queremos dividir com alguém e acaba que esta pessoa gera inveja dentro do seu coração. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes Deus nos mostra algo que é para nós somente ir para a oração e nós queremos dividir com alguém. E Deus, muitas das vezes, quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele, quer falar conosco no secreto, e nós não entendemos isso. E o outro conselho, quem aqui conhece a passagem
como é, meu Deus, como é que chama agora? Me fugiu o nome na mente. Meus irmãos de Deus, me fugiu o nome do homem agora. O cobrador de imposto, Zaqueu, me fugiu o nome na mente. Zaqueu. Quando às vezes nós queremos algo da parte de Deus, nós estamos ali na oração, buscando, clamando. E o que eu acho interessante é que quando Jesus enxerga Zaqueu, ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, né? Então às vezes nós estamos dormindo e a bênção está passando, ó. E Deus está falando depressa. É igual a mulher do fluxo de sangue. Ela não esperou, ela teve a fé e foi e botou a fé da aliança. Ela não esperou o milagre vir. Ela disse que se eu somente tocar, serei curada. E ela foi de encontro à cura dela. Amém? Eu queria deixar esses dois conselhos. E agora entrando na mensagem, louvado seja o nome do Senhor. Nós aqui vamos ver a história de José, um jovem sonhador. Quando nós ouvimos falar sobre sonho, a primeira mensagem que nós vemos na Bíblia como referência, né, é José. Uma mensagem bastante conhecida, bastante pregada. Um jovem sonhador de 17 anos, a qual foi levantado por Deus em meio a um período de extrema escassez, né, de bastante dificuldade. Aí Deus levanta José para ser governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E José, meus irmãos, era o 11º filho de Jacó. No versículo de número 3, nós vemos que Israel, para quem não sabe, Israel está dizendo Jacó, é porque Deus trocou o nome, né? E Israel amava a José. Meus irmãos, muitas pessoas quando vê esta mensagem, quando vê essa mensagem, pensa que José foi odiado pelos sonhos a qual Deus deu a ele, no versículo de número 5. Mas eu quero te chamar para uma observação no texto. No versículo de número 3, vai dizer: e Israel amava a José. Israel amava a José. E, meus irmãos, no versículo de número 4, a qual nós lemos, nós vemos que, por Jacó amar a José, seus irmãos o odiaram. Então, nós entendemos que não foi os sonhos que fizeram os irmãos de José odiar a ele. Os sonhos de José somente agravaram a dificuldade, o momento a qual José estava passando. E, meus irmãos, algo que eu acho interessante é que em momento algum, mesmo ele amando a José, o que eu acho interessante é que em momento algum, o texto vai dizer que Jacó negligenciava o seu amor aos seus demais filhos. Em momento algum, o texto vai dizer que Jacó não amava aos seus demais filhos. E os seus demais filhos não odiaram a José por conta dos sonhos, mas porque Jacó resolveu amar a José. E o que eu acho interessante é que em momento algum vai dizer que Jacó não amava os seus demais filhos. Nós temos aqui alguns irmãos que são pai e mãe, e nós sabemos que um amor de um pai e de uma mãe é um amor incondicional, não importa a quantidade de filhos que ele tenha. Um amor de um pai e de uma mãe, estou falando de um verdadeiro pai e de uma verdadeira mãe, não é que nem esses aí de hoje em dia que só faz filho e não cuida, não. Mas um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe, o seu amor para com seus filhos é de igual para igual. E eu olhando esta mensagem, eu queria te chamar a atenção neste momento para observar comigo
E eu olho para a figura de Jacó e eu vejo Deus em nós. Eu olho para a figura de José e eu vejo eu e você como filhos. Vamos contextualizar na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 16, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vemos que a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, está falando de totalidade. Então Deus amou a todos nós. Só que eu acho interessante, eu não sei se você vai pegar, é que Deus amou o mundo de tal maneira, mas Deus só salva quem crê no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. E o que eu acho interessante é que Jacó não só amava a Jacó encontrou em José características de que o tornava um filho mais chegado. Não que ele o amava mais do que os seus demais filhos, mas ele encontrou em José características que o tornavam um filho mais chegado. No versículo de número 2, se você observar, vai dizer que José trazia notícias ruins dos seus demais irmãos. Então José era um filho mais chegado de Jacó. E quando nós vemos esta comparação a qual eu quis trazer para os irmãos, Deus amou a todos nós. Em João capítulo de número 1, versículo 12, vai dizer que quando nós aceitamos a Jesus, é nos dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Só que Deus, Ele não tem os seus filhos prediletos, mas Ele tem os seus filhos mais chegados. E sabe quem são esses filhos mais chegados? São aqueles que durante as madrugadas estão de joelhos dobrados falando: Senhor, me usa. É esses, meus irmãos, que são os filhos mais chegados de Deus. E o que me empolga de pregar nesta noite é porque eu estou pregando para um povo que é filho de Deus. Muitas das vezes alguém não gostou de que Deus resolveu te trazer para dentro da casa dele. Às vezes alguém falou: esse daí não vai ser ninguém. Só que Deus tem um plano na minha e na tua vida. Às vezes as pessoas olham para esse texto e podem dizer: mas essa túnica era para ter dado para Rubim. Só que Deus dá a túnica para quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele faz a obra quando Ele quer, na vida de quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Se você veio para adorar ao Senhor, meu irmão, abra a tua boca nesta noite, faça o barulho que o diabo não gosta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que Deus, Ele é um Deus que Ele não tem filho predileto, mas Ele tem os filhos que são mais chegados. E eu vou te dar 3 motivos que tornava José um filho mais chegado de Jacó. Eu quero que você repita comigo nesta noite: José era filho da velhice de Jacó. Eu quero que você repita comigo nesta noite: filho da velhice. Se você observar no texto do versículo de número 3, vai dizer que José era filho da velhice de Jacó. E o que eu entendo desta palavra, eu não sei se você vai pegar, mas quando Deus tem uma promessa na vida da pessoa, não importa o tempo, a hora, o momento, mas se Deus tem uma promessa, pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Talvez alguém olhou para você e diz: mas esse daí é tão fraquinho, esse daí não sabe nada de Bíblia, começou agora e já está pregando desse jeito, já está louvando desse jeito. Só que Deus, Ele escolhe quem quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer, quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer. E nós vemos que José era fruto do improvável. José era fruto do improvável. Jacó já estava de idade, de fato Jacó não teria condições de ter um filho, mas quando Deus tem uma promessa,
promessa, Ele cumpre nas nossas vidas. Se Deus prometeu algo na tua vida, meu irmão, pode passar o tempo que for, ou a hora que for, Ele vai cumprir, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes alguém olha para você e diz: mas não tem condição, ele não tem jeito de pregador, ele não tem jeito de levita, ele não tem estatura, ele não tem altura, ele não tem jeito de pregador, não tem uma voz bonita, uma boa oratória, uma boa exegese, uma boa homilética. Só que quando Deus tem uma promessa, meu irmão, quando Deus tem uma promessa, passa o tempo que for, ela vai se cumprir. Nós vemos, meu irmão, quantas pessoas que são desprezadas, e as pessoas falam: é impossível essa pessoa se converter. Aí Deus é o Deus de tão improvável que Ele vai lá e traz para mostrar que Ele é Deus. Nós vemos Saulo, meu irmão. Saulo era perseguidor do povo, aí Deus foi lá e trouxe Saulo de perseguidor para perseguido, para mostrar que quando Ele tem uma promessa na vida, quando a pessoa é uma escolhida de Deus, Ele faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo motivo a qual José tornava-se um filho mais chegado do seu pai, é que ele era filho da mulher amada. Repita comigo: filho da mulher amada. José, se você for olhar na Bíblia, José teve filho com Bila, José teve filho com Zilpa, José teve filho com Lia, e José também teve filho com Raquel. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher a qual José amava era Raquel. Porque se você observar, eu não sei quem vai pegar, mas se você observar, foi por Raquel que Jacó trabalhou dobrado. Foi por Raquel que Jacó trabalhou por 14 anos na casa de Labão. Foi por Raquel que Jacó pagou um preço alto ali trabalhando. Meu irmão, o que eu quero dizer para você nesta noite é que tudo que é fruto de preço pago tem o seu valor. Eu não sei o que tu tem apresentado para Deus, eu não sei o que tu tem pedido ao Senhor, mas tudo que é fruto de preço pago tem o seu valor para os céus. Talvez alguém está dizendo: não vai acontecer, mas o céu está falando: vai, continua orando, que no meu tempo, na hora certa, no momento certo, eu vou prover dos céus. Tudo que é fruto de preço pago tem o seu valor. Eu me recordo na época que eu estava afastado do Evangelho. Ali está a minha mãe e o meu pai. Eu gosto sempre de falar isso. E tem duas mulheres também de Deus que esteve sempre orando por mim. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: tudo que é fruto de preço pago tem o seu valor. Talvez tu está intercedendo por alguém da tua parentela, talvez tu está intercedendo por um emprego melhor, por uma libertação, por uma cura. Eu não sei o que tu tem pedido a Deus, mas tudo que tem joelho dobrado, meu irmão, Deus está olhando. Pode até falar que não vai acontecer, mas se Deus estiver com os céus abertos na tua direção, não tem ninguém que possa impedir. Meu Deus é forte. Eu fiquei sabendo, pastor, que teve pessoas que não gostou que o Senhor me consagrou a diácono. Só que eu quero dizer uma coisa, meu irmão: eu não pedi para estar aqui. Quem conhece o meu testemunho sabe que foi Deus quem foi atrás de mim. Eu fiz foi virar as costas para o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: às vezes as pessoas não vão gostar de você estar louvando, estar pregando. Só que quando Deus escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem usa. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa falarem o que quiser da tua vida. Se tu estiver na presença de Deus, buscando a face do Senhor, clamando, rogando, suplicando, jejuando, orando, meditando na palavra de Deus, deixa falar o que quiser, porque a última palavra é só o Senhor quem determina na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu estiver pagando preço pelo teu ministério, Deus Ele vai te usar na hora exata. Se tu estiver pagando um preço
por algo na tua família, na tua parentela, ou que seja financeiro, emocional, espiritual, tudo que tem um preço pago tem o seu valor para os céus. Louvado seja Deus. O terceiro motivo, meu irmão, que tornava José um filho mais chegado de Deus, é que ele era fruto de milagre. Repita comigo: fruto de milagre. Eu acho interessante, eu estava até comentando isso com a minha patroa segunda-feira, ela também é cristã. É que se nós formos observarmos, pastor, todos os patriarcas da Bíblia, as mulheres deles eram estéreas. E eu estive observando isso. Abraão, a mulher de Abraão, Rebeca, era estérea. A mulher de Isaque também era estérea. E a mulher de Jacó, a mulher amada a qual nós citamos, ela também era estérea. E eu observando este detalhe interessante, e trouxe para a conclusão da mensagem. Se nós observarmos a mulher de Abraão, que era estérea, o mesmo Deus que abriu a madre de Rebeca, foi o mesmo Deus que abriu a madre da mulher de Isaque 20 anos depois. O mesmo Deus que abriu a madre de Abraão, abriu a madre da mulher de Isaque, é o mesmo Deus que abriu a madre da mulher de Jacó, a mulher amada Raquel. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda nesta noite, o Deus que opera milagres, ele ainda existe, é o mesmo, ele não mudou. Aquilo que estava travado na tua vida, se tu crer, nesta noite, será destravado. A esterilidade na tua vida, nesta noite, será quebrada, porque o nome do Senhor tem poder. Se tu crer nesta palavra, dê um brado de glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.